Bom Dia Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 23 de novembro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. É uma satisfação novamente estar dialogando com a cidade, levando as informações que eu sei que são do interesse coletivo. Prefeito, em todas as cidades mineiras, a tônica do principal assunto é, sem dúvida nenhuma, a questão da dívida crescente do Estado com os municípios mineiros. Em Araxá, o senhor já tomou providências judiciais a respeito? Olha, nós estamos tomando providências de toda a natureza. Começamos com as advertências que nós fizemos, começamos com a redução do ritmo de algumas obras, invertendo algumas prioridades, cuidando primeiramente do pessoal. Enfim, aquelas providências iniciais que nós tomamos e que, com o decorrer do tempo, nós vamos ter que ir expandindo essas medidas, é o que nós estamos fazendo. Agora, nós participamos de diversas reuniões com prefeitos de todas as regiões. Estivemos, como é do conhecimento de todos, há 2 semanas atrás, com o presidente da AMM e 3 associações em Uberlândia. Estamos mantendo contatos permanentes com a AMM, praticamente diário, e esperando que haja uma definição quanto à posição do governo do Estado. Mas enquanto essa definição não sai, nós tomamos algumas providências de precaução contra o próprio governo. Ou seja, nós judicializamos 2 itens que nós achamos assim extremamente perigosos para o Estado e bastante pesados para a administração municipal. Ou seja, a retenção do ICMS, que na verdade é um crime que se comete, está se retendo algo que nós já dissemos aqui, vamos repetir. É um recurso que pertence ao município, está na Constituição, está na legislação, ou seja, o ICMS 75% é do Estado, 25% é do município. Então o Estado fica com 75% e segura os 25% dos municípios, e isso é apropriação indébita. Então é um ato que extrapola, não é isso, qualquer vestígio de gestão. Isso é retenção, isso é crime e que sujeita o autor a uma grave consequência. Então nós entramos na justiça em Belo Horizonte e foi distribuído para Araxá 2 ações e uma referente ao ICMS, que está perto de 11 milhões, que já foi deferida em terceira instância aqui em Araxá, dando 72 horas para que o Estado tomasse providências, ou se não as providências cabíveis em caráter mais drástico, né, fossem tomadas pelo juízo da ação. E outra até eu vou aproveitar, outra é do Fundeb, que também é um recurso constitucional que o Estado deve ao município e às entidades conveniadas com o Estado aproximadamente 12 milhões de reais. Eu digo que é outra medida altamente nociva para a administração, porque isso frustra as entidades que trabalham principalmente com as crianças, o pagamento dos professores. E quero lamentar, quando eu falo a respeito disso, que determinadas pessoas dizem que o município tem 18 milhões do Fundeb, esquecendo que essa previsão foi feita para o ano e nós estamos já no final do ano, 12 milhões não foram repassados ainda. Então isso sacrificando tanto o poder público como as entidades prestadoras de serviço numa área extremamente sensível, o tratamento com as crianças, o tratamento em áreas beneficentes. Então eu acho que isso inclusive é um desserviço que se presta. Nós tivemos um caso grave e a prefeitura, que não podendo assumir as responsabilidades do Estado, até porque uma determinada entidade está no litígio com a justiça, não pode receber repasses. Ela foi induzida a cobrar da prefeitura repasses que a prefeitura não pode passar e que ela não tem direito. O que a prefeitura poderia fazer, ela fez. E fez porque nós temos uma visão de que as crianças não podem pagar, às vezes, pelos erros, não é isso, de determinadas entidades, e nem pela omissão do governo. Nós assumimos 153 crianças da Casa Vovó Sérgia em homenagem àquela instituição, em homenagem, inclusive, àquela que deu nome à instituição.
e que estava abandonada, inclusive as crianças sem condições de continuarem tanto no ensino da pré-infância quanto no ensino que hoje substitui a creche. Então, assumimos na rede pública essas crianças, tivemos que contratar mais 17 professoras para isso e assumimos esse ônus, porque legalmente nós podíamos fazer. Nós não podemos cometer o crime, o suicídio de tirar recursos de onde quer que ele seja e pagar a uma entidade que está em litígio judicial no trato que teve com esses recursos recebidos. Então são coisas assim que deveriam ser evitadas até para que não se aguçasse, não é isso, fatos que não são verídicos, mas que aconteceram. Nós estamos judicializando também essas ações do Fundeb. Aproximadamente 11 milhões são devidos, tanto à rede pública quanto àqueles prestadores de serviço. Nós estamos trabalhando sim, mas trabalhando com responsabilidade, trabalhando nos limites da lei, trabalhando, acionando o Estado, indo na fonte, na falta de pessoas que trabalhem para nós, para os municípios, às vezes lá na fonte, junto ao governo do Estado. Nós estamos trabalhando na Justiça para tentar receber esses recursos. Como está o andamento dessas ações, prefeito, e também a expectativa de receber os recursos do ICMS e do Fundeb? A expectativa nossa é que as ações fossem aceitas. Eu digo que a primeira já foi prontamente deferida, dando 72 horas para que o Estado se manifestasse, que é do ICMS, e acredito que talvez nessa semana também as ações referentes ao Fundeb sejam deferidas também. Isso tem um caráter bastante interessante. O Estado pode às vezes recorrer, mas isso garante, tanto para agora como para o futuro, o direito do município de receber esses recursos. Esperamos que o governo atual pague, mas se não pagar, a dívida ela está judicializada, será paga pelo Estado, até pelo governo que vier. Então é uma garantia que a Prefeitura está tendo, de que aquilo que pertence ao município está sendo tratado com todo carinho, está sendo tratado com todo zelo, mas acima de tudo com toda a responsabilidade. É o que nós estamos fazendo. Mesmo porque, prefeito, a preocupação é que a dívida cresce a cada dia, né? Cresce porque eles continuam trabalhando, os professores estão trabalhando, os alunos estão estudando, tem o transporte escolar que nós não entramos, mas é devido também pelo Estado. Existe uma série de outros itens que o Estado deve, mas nós não judicializamos, não entramos com ações nesse sentido, porque essas duas ações representam um crime de responsabilidade. Elas levam o autor dessas ações a responder em todas as instâncias, inclusive na criminal, por essa omissão. As outras podem ser proteladas, mas essas não. Então é uma medida que nós estamos tomando a contragosto, mas dentro da nossa responsabilidade de defender os interesses do município. Prefeito, o senhor acredita que o governo do Estado vai realmente pagar essas dívidas a partir dessas ações judiciais? Nós esperamos que sim. Esperamos porque o governo tem que fazer opção. Recursos ele está recebendo. Eu acredito, quando você fala dessas ações que atingem diretamente o gestor, ele pode fazer opção às vezes, porque outras dívidas às vezes não têm essa gravidade, mas essa que representa a retenção de recursos, essa realmente é uma situação que leva a consequências imprevisíveis. Eu acredito que o bom senso do gestor fará com que os municípios recebam esses recursos, que são recursos previstos na própria Constituição Federal e em toda a legislação do Estado. Eu acho que tentar burlar a Constituição é ousadia em excesso. Então eu acredito que as medidas que nós estamos tomando são medidas sérias. E é do conhecimento geral, até vou colocar aqui também, que a própria AMM, com o respaldo de todos os municípios de Minas Gerais, já pediu a intervenção no governo de Minas, entrando pela porta da frente, na Presidência da República, para que ela decrete essa intervenção, calcada no desrespeito para com os municípios, quanto aos direitos dos mesmos. E o que significa uma intervenção federal no Estado? Afastamento do governo e assunção do governo por alguém que tem a responsabilidade de gerenciar o desgoverno que está acontecendo. Então essa intervenção realmente é uma medida drástica, é uma medida pesada, mas é uma medida que faz com que o responsável pelo caos financeiro que se estabelece no Estado se afaste para que alguém tome as providências para sanar
justamente essa situação. E essa situação se faz necessária diante dessa situação caótica em que vive os 853 municípios mineiros, prefeito? Isso faz porque existem municípios, e é a grande maioria deles, que vivem essencialmente desses repasses. Tanto o repasse estadual como o repasse federal. Se você corta, não é isso, esses dois canais, o município está falido. Não tem como ele se manter. Prefeituras estão fechando, estão fazendo greve, estão se mobilizando em Belo Horizonte, inclusive montando acampamento na porta da Assembleia para tentar sensibilizar a Assembleia, tentar sensibilizar os deputados, para que eles tomem providência também, porque eles fazem parte do contexto municipal. Então a Assembleia tem que se manifestar também. Todos os entes que trabalham a nível estadual têm que se manifestar da mesma forma que os deputados federais estão trabalhando em Brasília também. Agora, não é só o estado de Minas, não. Existem 4 estados, infelizmente, nessa situação. O Rio de Janeiro é conhecido, no Rio Grande do Sul existe essa situação. Me parece que em Alagoas também. E isso vai graçando pelo país inteiro. É interessante porque, às vezes, os prefeitos é que são cobrados. Porque é o gestor mais próximo. E quem cobra, muitas vezes, se esquece que a origem não é um município. A origem é o Estado. É o Estado que recebe e não repassa. A origem, muitas vezes, é a federação também que repassa e não fazem esses repasses. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas para o conhecimento da população de que nunca se trabalhou tanto para tentar fazer o que se está fazendo em alguns municípios. Eu aproveito, inclusive, esse momento. Nós estamos esclarecendo publicamente a situação aos araxaenses dentro daquilo que está acontecendo para dizer que nós temos muita gente trabalhando ao nosso lado, muita gente preocupada com a situação. Eu não digo assim de causa, felizmente não, porque nós estabelecemos determinadas prioridades e estamos trabalhando em cima delas. A prioridade 1 nós invertemos, hoje é o nosso trabalhador, é o nosso servidor. Nós não esquecemos da saúde, porque a UPA tem sido uma referência e uma sustentação da família araxaense, com todo o tratamento, com todo o apoiamento que a UPA está dando à população de Araxá, sem ônus algum para essa população, sem perguntar a origem de quem a procura. A UPA realmente está dando essa sustentação. O ensino municipal está trabalhando, a segurança está trabalhando. Então, o que nós sentimos é que os serviços essenciais estão sendo realizados e eu aproveito para agradecer àqueles que estão trabalhando. E às vezes lamentar, quer dizer, determinados exageros que acontecem quando nós estamos vivendo um período assim extremamente chuvoso que extrapolou todas as expectativas. De vez em quando as pessoas, ao invés de se preocuparem com a sorte daqueles que não têm onde estudar, daqueles que não têm onde se tratar, daqueles que não têm médico para procurar, daqueles que estão sofrendo, se preocupam com os buracos que estão acontecendo na rua, querendo que se dê preferência ao tapa-buracos, que se dê preferência ao mato que às vezes se avoluma com a chuva, do que se dê prioridade à população. Isso nós não vamos fazer. Tem cidades que realmente decretaram a calamidade pública, calamidade financeira. Nós temos um exemplo muito próximo aqui, que eu gostaria até de dizer, porque é de um prefeito que eu admiro muito, pela sua capacidade, pelo seu trabalho e pela sua sinceridade em se expressar, que é o prefeito de Uberlândia. Ele, nessa semana, decretou estado de calamidade financeira. Existe um débito que ele recebeu do prefeito anterior, da administração anterior, que ele luta para debelar esse débito, mas tem as obrigações do dia a dia. E quando nós estivemos lá numa reunião de prefeitos, ele disse que está pensando entre os seus credores, entre os devedores da prefeitura, aqueles que têm mais necessidade para priorizar o pagamento. Mas chega num ponto que não dá também. Ele entrou judicialmente, está brigando judicialmente. Então, para não dizer o prefeito de Belo Horizonte também. Não são só as cidades pequenas, são todas as cidades. Agora é preciso que haja uma mobilização, não apenas dos prefeitos. Os prefeitos brigam pela população, mas é preciso que a população esteja conscientizada também de que ela é importante nesse momento, que ela é importante na sua manifestação também, quanto a esse descaso que está acontecendo em Minas, quanto a esse desinteresse para com a sorte do Estado, que nada mais é do que com a sorte da população. E é por isso, prefeito, que em Araxá a administração municipal vem sempre destacando a questão da austeridade no controle dos gastos públicos. Nós temos trabalhado em cima disso.
Foi uma das primeiras medidas que nós tomamos. E não foi a primeira vez, não. Ano passado, já no final do ano, a gente já tomou algumas medidas nesse sentido, até porque nós queremos fechar as contas de cada exercício plenamente em dia, porque nós temos que prestar conta a cada ano. Mas fizemos diversos apelos aos nossos secretários, aos nossos funcionários, para que limitasse, que fosse extremamente necessários esses gastos, para que a gente não criasse uma situação constrangedora, né, de termos que tomar medidas, às vezes, mais duras, de não termos condições de tomarmos aquelas medidas que prejudiquem diretamente a população. Então isso depende também das pessoas que trabalham conosco. Qual é a situação de Araxá diante desse quadro, prefeito? Nós não estamos em estado de alarme, mas nós queremos evitar chegar nesse estado. Nós não estamos no estado que chegou a cidade de Divinópolis, que parcelou dívidas de 3 a 4 meses dos seus servidores, não é isso? Nós não estamos no estado de governador Valadares, que dispensou 1.000 funcionários de uma vez. Nós não estamos nesse estado assim, de calamidade, não é isso? Em que os prefeitos têm que se esconder para não ser agredidos pela população, e que as prefeituras, as câmaras estão sendo invadidas por populares na busca de socorro. Isso que nós estamos evitando. Então, eu acho que nós temos que ter a compreensão e a participação de todas as pessoas de bem em Araxá. As pessoas conscientes, as pessoas que têm responsabilidade em qualquer sentido. Não apenas a responsabilidade pública do gestor municipal, do executivo, da Câmara, mas de toda a população. Essa não é uma crise pessoal, esse não é um confronto político-partidário. Esse é um confronto humanitário, que nós temos que defender a população e saber quais são realmente as necessidades e trabalhar em cima delas. Eu acho que é o momento que a cidade tem que se unir, não em torno desse ou daquele interesse, mas em um interesse maior que a população. Então isso é que nós estamos fazendo. E acho que estamos saindo bem. Nós, como já foi dito, diminuímos o ritmo das obras, nós estamos conservando em dia o pagamento dos nossos servidores, aqueles que vendem para a prefeitura não têm tido problema, estão recebendo, aqueles que ainda têm obras, estão trabalhando, estão recebendo, mas também estamos deixando bem claro que os excessos praticados por essa ou aquela secretaria, por esse ou aquele elemento que tem às vezes condições de autorizar gastos, cometa excessos, porque nós não vamos realmente compactuar com isso. E eles sabem disso, e eu acho que a situação, nesse ponto, está sob controle. Quando o senhor fala que o atendimento à população é prioritário, quais são os setores e os serviços que representam essa prioridade? Eu diria que são os que nós estamos fazendo. A saúde é prioritária, e eu acho que ainda é a prioridade 1. E eu gostaria depois, inclusive, de repassar para o conhecimento da população a atuação surpreendente da unidade de pronto atendimento, que é a UPA, praticamente nesse 1 ano de existência. De quantas pessoas nós estamos atendendo por dia, quantas pessoas nós atendemos por mês e por ano, quais foram os procedimentos. E vou dizer, cumprimentando os funcionários da UPA em todos os seus estágios, a boa vontade, digamos, a entrega com que eles atendem esses pacientes, dizendo que lá não é apenas uma casa onde a pessoa vai para se tratar, ela vai para ser atendida por pessoas que colocam o sentido humanitário na frente desses tratamentos. A UPA realmente tem sustentado no nosso esquema da saúde, que é prioritária, quer dizer, a vanguarda. Mas todos os atendimentos estão sendo feitos em bairros também. Todas as ações da saúde estão em pleno funcionamento, todas as campanhas que visam evitar epidemias, doenças, estão em franco desenvolvimento, em franco trabalho, não é isso? A educação também é outro elemento que eu acho inteiramente prioritário, principalmente a educação pública, a educação municipal. O atendimento à criança em todas as faixas etárias está sendo desenvolvido sem atropelo nenhum pelos professores, pelos atendentes, pela alimentação, enfim, pelo transporte. O transporte nós tivemos até uma pequena ameaça de alguns prestadores de serviço que nós vamos trabalhar com eles. São 13 no universo de praticamente 50, que aproveitando o momento, às vezes, de dificuldades pelo que o município poderia passar,
tentaram fazer uma pressão que nós não aceitamos, uma pressão que nós vamos tratar dentro dos limites da mesma. Eu acho que quem ganhou uma concorrência para prestar o serviço público de transporte, jogando o preço lá embaixo para ganhar, depois querer um reajuste, está cometendo uma fraude, está cometendo um ilícito. E nós não compactuamos com isso. Felizmente são poucas pessoas, mas dificilmente continuarão trabalhando conosco. Porque eu acho que a administração tem que trabalhar dentro dessa seriedade. Eu faço essa menção porque nós estamos falando de educação, que é um item, não é isso? Que eu acho que atende diretamente à população. O que eu acho importante também, quando nós assumimos a escola Vovó Sérgia, não é isso? Que ia dispensar 150 alunos, ia fechar suas portas, as crianças estão protegidas. E para dizer que estamos trabalhando, nós mandamos licitar, até como exceção, do Home-Shot, justamente para aumentar o número de atendimento às crianças, principalmente nessa faixa etária. E também reformar com todas as carências que tem a Escola Aziz J. Shire, que está realmente sendo trabalhada para oferecer aos alunos, não é isso, uma educação à altura de que todas as outras escolas oferecem e que, infelizmente, depois de 30 anos, ela está bastante deteriorada. Se ninguém cuidou, nós estamos aqui para cuidar e reintegrá-la, não é isso, à rede de ensino, dentro de condições humanas e propícias para serem trabalhadas. A segurança, eu diria que a segurança em Araxá está muito boa, não só a segurança pública municipal, porque nós damos o apoiamento, mas eu quero louvar aqui a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro. Eu quero louvar a ação do CONCEP, a presença do Ministério Público, a presença do juiz da vara criminal. Araxá está blindada por um grupo de pessoas conscientes da sua responsabilidade. E a prefeitura, às vezes, não tem todo o aparato pessoal que deveria ter, está dando todo o aparato e todo o suporte logístico para que essas entidades funcionem. Todas elas estão recebendo da prefeitura esse suporte para que a segurança em Araxá realmente não seja uma preocupação, porque através dos nossos profissionais da área de segurança, nós encontramos realmente a condição de tornar Araxá uma cidade segura e nós não vamos perder esse norte. Então eu acho que os serviços essenciais estão funcionando. Agora, aqueles que não puderem funcionar no mesmo ritmo, terão o seu tempo, não é isso, de recuperação. Eu acho que nós estamos passando por um momento de dificuldades a nível nacional, a nível estadual, até pelas mudanças. E todo período de mudança de governo, tanto estadual quanto federal, é um período assim de incerteza e de insegurança. Eu acho que passa, eu acho que nós estamos indo para o melhor. Eu tenho assim, uma convicção muito grande que no próximo ano esse período de turbulência tenha passado e nós vamos voltar com toda a tranquilidade a dar sequência a tudo aquilo que foi programado e que, se Deus quiser, vai ser realizado. Prefeito, os secretários municipais já se conscientizaram desse momento econômico e estão respondendo positivamente às iniciativas da administração municipal? Estão. Existe muita gente que tem uma consciência mais aguçada, um conhecimento mais cidadão, que já não é nem administrativo, acho que é cidadão, que estão conscientizados e trabalhando ao lado do prefeito, ao lado da administração, para que as coisas aconteçam. Agora eu quero dizer o seguinte, nós não estamos em estado de calamidade nem de insolvência, não. Nós estamos naquele estado que muita cidade deveria estar, de prevenção. Nós estamos naquele estado de observação. Nós estamos procurando, através da gestão, através da experiência e através da compreensão, não é isso, da população e dos nossos colaboradores, de que nós temos que ser firmes na condução do município, para que ele não entre no estado que nós já vimos outras cidades entrarem. Então, eu diria, com muita tranquilidade, que apesar de tudo que está acontecendo, Araxá pode se dar por uma cidade feliz. É lógico que nós vamos cortar algumas manifestações que sempre se faz no final do ano, algumas festividades, algumas coisas que dependem da prefeitura, que procuram a prefeitura. Eu acho que esses gastos que podem ser evitados, serão evitados. Principalmente agora que nós não teremos nem a oportunidade de fazer a queima de fogos lá no Parque do Cristo, não é isso? Quer dizer, será uma coisa também que nós vamos limitar, mas são pequenos detalhes que a gente terá que realmente estar atentos a eles, não é isso? Para que a nossa ação não prejudique a nossa intenção. Nós estamos a menos de 40 dias para a posse do novo governo.
O senhor acha que ainda há tempo hábil para o atual governo tomar uma atitude positiva em relação ao pagamento desses débitos com os municípios? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tenho por esse governador uma amizade grande, eu gosto do governador como pessoa, eu tenho assim uma grande simpatia por ele, sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido. Então eu não vou dizer no campo pessoal, mas no campo operacional eu acho que está falhando. Acho que se falhou, porque o governante ele tem que ter uma previsão daquilo que está fazendo, e essa previsão se importa numa provisão também de recursos. Eu volto a dizer aquela regra simples da economia, né? Ninguém pode gastar além daquilo que ganha, porque vai acabar se prejudicando e prejudicando alguém. Então, o que ocorreu foi o que nós estamos vendo, que todos os municípios estão num estado assim, quase que de insolvência. O Estado com os salários atrasados com seus servidores, os salários parcelados. Eu pergunto, para onde foi o dinheiro? Para onde foi o dinheiro arrecadado pelo Estado e os recursos dos municípios que foram também retidos pelo Estado? Então, eu espero que nesse final de governo ele possa realmente repassar alguma coisa que tenha sido provisionada, algum recurso provisionado para atender não só os funcionários, mas principalmente os municípios, porque quando você deixa de pagar o município entra em insolvência, a insolvência do município atinge a cidade inteira. E se isso acontece em 853 municípios, atinge o estado inteiro. Então eu acho que talvez ele tenha feito uma projeção e não tenha acertado a direção. Então talvez a gente possa chegar a esse ponto. Agora, eu acredito muito, nós estamos vivendo um momento assim, não digo dramático, mas de mudanças a nível federal. Nós vamos ter um governo extremamente voltado para mudanças, mudado para a racionalidade administrativa, a mudança do foco da administração a nível nacional. E eu acredito que o governador eleito, filho de Araxá, o Romeu, também tomará essas posições, porque ele tem essa visão empresarial também, porque aí já é visão de gestão. Aí não precisa nem ser visão política, visão de gestão com recurso público. Então, essa visão é importante. Da mesma forma que eu acho que a nível federal a gente terá essas mudanças, nós podemos ter também a nível estadual. E Araxá é um dos municípios, prefeito, que mais contribuem com a arrecadação financeira do Estado, né? Acho que sim. Quando se fala mais contribui, logo pensa na CBMM, pensa na Codemig, né? Que tem 25% do resultado bruto, né? Isso da exploração do nióbio. É o recurso talvez mais certo, é o recurso mais próximo, é o recurso mais, digamos, mais vivo que o Estado recebe. E acho que Araxá já muito vem cobrando, não é isso, uma participação maior nesses recursos, uma ação maior desses recursos. Quantos governos passaram, né, que deram a Araxá um ou outro cargo assim simbólico, porque esses cargos não trouxeram resultado para a cidade. Talvez seja uma grande oportunidade de se responder positivamente através dos recursos da Codemig com determinadas ações para Araxá que marquem a presença de Araxá na ação do governo do Estado. Isso falando impessoalmente, porque dentro dessa colocação as cidades mais arrecadam um recurso realmente saudável. E nós nunca tivemos uma obra, não é isso, de peso e de projeção dentro da cidade. Talvez seja o momento. Nós esperamos que seja, ao invés de dar o cargo para, digamos, tentar dizer que a cidade está participando, mas não dar o recurso para que as coisas aconteçam, talvez possa acontecer agora, é uma esperança que nós temos. Prefeito, no início do programa o senhor falou a respeito das prioridades da administração municipal, entre elas a área de saúde. E por falar em saúde, um dos destaques é a UPA, que está completando o seu primeiro ano de atividades em Araxá. Olha, nós conversamos muito a respeito das prioridades. Agora, prioridade, ela não pode ser apenas uma promessa. A prioridade tem que ser uma realidade. Então, quando a UPA está fazendo um ano, eu gostaria que alguns dados que eu acho extremamente importantes fossem repassados para o conhecimento da nossa população. E quando nós falamos que temos otimismo com determinados setores, nós gostamos de falar nos resultados, principalmente quando eles são quantificados. Então eu gostaria que esses dados fossem repassados. Pois não, prefeito, são indicadores do ano de 2018 em relação aos atendimentos prestados na UPA, Unidade Pronto Atendimento de Araxá. Número de atendimentos médicos, 91.560.
Número de atendimento de odontologia, 2.641. Número de procedimentos de odontologia, 3.308. Número de atendimentos de ortopedia, 2.667. Atendimento de médico psiquiatra, 20. Atendimento de assistência social, 950. Número de pacientes encaminhados para consulta de oftalmologia de urgência, 92. Número de exames laboratoriais, 50.000 exames. Número de radiografias, raio-x, 18.370. Número de ultrassonografia, 7.120. Número de tomografias, 870. Número de ressonância, 30. Número de internações, 1.975 pacientes foram encaminhados para hospitais de Araxá e da região. Com esses atendimentos, eu gostaria de repassar também, até para conhecimento da cidade, o número de profissionais que trabalham na UPA em todas as áreas. Eu gostaria que fosse repassado isso para a cidade. Em relação aos profissionais que atendem na UPA, são 46 médicos, clínico geral, 2 pediatras, 4 ortopedistas, 12 enfermeiros, 32 técnicos e auxiliares de enfermagem, 11 auxiliar de serviços gerais, 12 vigilantes e 12 auxiliar administrativo. Além disso, na área de recursos humanos, profissionais que agregados à equipe na implantação da nova unidade são os seguintes: equipe de odontologia, 3 dentistas e 3 auxiliares. Assistente social, 1. Suporte do médico cardiologista Dr. Alonso. Estrutura de número de plantonistas, 1 médico específico exclusivo para atender pacientes graves na emergência, 5 médicos no período do dia e 4 no período da noite, sendo que 1 é direcionado apenas para atender pacientes graves. A UPA conta também com profissionais da limpeza, são 5 profissionais, 6 técnicos de enfermagem, 4 vigilantes. Contratada a equipe de neurocirurgia, são 3 profissionais, 3 neurocirurgiões para a Santa Casa e Casa do Caminho, que realizam procedimentos cirúrgicos de pacientes encaminhados pela UPA. Criada também a Central de Ambulâncias, o 192, esse número para atender, controlar e registrar as demandas da ambulância. E também conta com 2 auxiliares administrativos para faturamento dos atendimentos. Vale dizer que esse atendimento, que é feito por essa equipe numerosa de profissionais de todas as áreas, tudo que foi relacionado aí, com os auxiliares, com aqueles que prestam serviços, inclusive técnicos, não é isso, das diversas áreas, é um serviço praticamente completo. É um serviço que se presta a toda a população e gostaria de dizer, tudo às expensas da prefeitura, com medicamento, com os exames e às vezes até com a permanência de observação para saber se devem ser encaminhados ou não para os hospitais, até para dizer que depois do advento da UPA, nós também reabrimos a Casa do Caminho. E da UPA as pessoas são direcionadas para a Casa do Caminho, são direcionadas quando necessário para a Santa Casa e são direcionadas às vezes para outras cidades, quando nós não temos o serviço aqui. Portanto, esse trabalho da Secretaria de Saúde, através das nossas unidades, principalmente através desse sistema moderno da UPA, que agora concentra todas as unidades dos bairros, faz com que Araxá tenha realmente essa rede de atendimento na área. Portanto, a saúde, como nós dissemos no começo, seria a prioridade da nossa atuação e é o que nós estamos fazendo. Prefeito Araceli, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Alexandre, eu acho que esse programa foi bastante esclarecedor. Nós estamos repassando para a população o que na realidade acontece em Araxá, com as nossas dificuldades e com a nossa capacidade, através dos nossos profissionais e dos nossos colaboradores, de fazer com que a cidade realmente se sinta tranquila em diversos setores, principalmente naqueles mais sensíveis. Então é com essa colocação que eu me despeço e espero